Olá, amigos da natureza! Neste vídeo vamos falar da suculenta Uernia, de seus cuidados, da forma de propagação e também vamos falar de como ter ela sempre bem florida. Essa suculenta, ela é da família Apocynaceae. O gênero, botânico é Uernia e o nome científico é Uernia schneideriana. E essa Uernia, ela também é conhecida como flor de dragão e é uma suculenta nativa da América do Sul. Além disso, ela é uma planta de fácil cuidado, O cultivo é fácil, ideal principalmente para iniciantes aí na jardinagem. E é o curioso que essa suculenta, ela parece, possui um aspecto de cacto, mas na verdade não é um cacto, é uma suculenta. Pois ela não possui, auréolas, ou seja, as suas cerdas, que não são espinhos, parecem, mas não são espinhos, saem, diretamente ali do ramo da planta. E se sua uernia, ela estiver plantada em um substrato de qualidade, ou seja, com uma textura bem leve, boa drenagem, assim, bem airado, bem fofinho, e tiver com a drenagem, ou seja, quando você rega a água passa direto, não fica encharcado. E também se ela deve receber pelo menos umas 4 horas de sol por dia, E a gente sempre fala que a preferência dessa incidência solar, seja na parte da manhã, que o sol não está tão forte. E essa planta, essa suculenta Uernia schneideriana, ela necessita de muita luminosidade, natural, o que fará com que ela vai florir praticamente o ano todo. E aí, de um segredinho, para que a sua Uernia schneideriana venha florescer constantemente é a claridade, essa exposição e a claridade e também a luz solar. Então, essa suculenta, ela necessita, de muita luminosidade, natural, e principalmente algumas horas de sol por dia, como eu havia falado, principalmente se for a parte da manhã. Com relação às regas, sempre que o solo estiver seco, você deve regar, essa água ela tem que escorrer, passar direto e sair toda ali no fundo do vaso, por isso é necessário ter uma boa drenagem. E aí você vai fazer a rega agora só quando esse solo estiver seco novamente. Bom, e falando do substrato, o substrato que eu preparo aqui, normalmente eu coloco um pouco de terra, é algo que eu preparo aqui em casa mesmo. Dá certo, porque elas estão bonitas, mas é claro que é opcional, de repente você não tem acesso a essas coisas, mas você pode comprar então o preparo ideal para suculentas, enfim. Mas eu queria falar que eu uso a terra comum, um pouco de areia, um pouco de carvão, E então elas prosperam, elas ficam bonitas, florescem. E com relação à fertilização, eu coloco o esterco bovino. É algo que eu já tenho aqui, eu deixo ele curtir. Eu deixo esse esterco bovino curtir cerca de uns 60 dias. Quando ele já está ali em decomposição, fica como um humus de minhoca, porque conforme eu vou movendo ali, colocando ele nas plantas, percebo uma grande quantidade de minhocas. Então ele fica bem fofinho, bem airado, não vai queimar as plantas. Então eu posso colocar um pouquinho. É claro que cada planta vai requerer uma quantidade aí de esterco, Mas é necessário fazer a fertilização das nossas plantas. Com a lida, a gente vai observando o que cada uma necessita, Umas tem que regar mais, outras regar menos, e com relação da fertilização também é a mesma coisa. Com o cultivo, a gente vai, de cada planta, a gente adquire novos conhecimentos, E eu gostaria de frisar algo aqui, que até mesmo algo que eu passei recentemente com essa suculenta, é a respeito de pragas e doenças. Ela, como toda planta, enfim, ela é bem suscetível às cochonilas e também pulgões. São aquelas manchinhas brancas que a gente percebe que vai atacando a planta vai ficando feia.
Tem até uma que vai passar aqui no vídeo que eu havia tratado, ela tem ainda com um pouquinho de manchinhas brancas, mas eu usei um inseticida para aspergir, né? Eu usei um inseticida que dilui na água e borrifa, e eu vinha tratando, né? E ela foi melhorando, eu mudei ela de lugar também. É necessário, às vezes, nossa planta tá feia, é preciso replantar, mudar de lugar, colocar nele um inseticida, ver se não tem alguma formiga no vaso, enfim, a gente tem, o cultivo esse trabalho todo faz parte do cultivo, né? Então a gente tem que olhar, tem que observar nossas plantas, né? Ver se não tem algo estranho com elas e tratar, né? E eu gostaria de falar também a respeito da forma de propagação dessa planta, né? Que é super fácil. Essa suculenta, ela se destaca facilmente. No entanto, que para manusear ela, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o simples fato de você passar a mão ali, esbarrar, ela solta facilmente. O caule é bem sensível, né? Bem delicado. E conforme ela vai crescendo, vocês veem no vídeo, ela fica pendente. Então, é uma suculenta que você pode cultivar ela numa jardineira, né? Na floreira, num vaso comum. Mas principalmente pendente, porque conforme vai passando dos anos, esses ramos, né, esses caules, eles vão crescendo e na ponta desses caules vai nascendo novos brotos, então ela vai ficando bem comprida. E às vezes até mesmo que sai diretamente de dentro do vaso, ele vai crescendo bastante e mais ou menos até uns 50 centímetros eu pude ver, que a partir de aí eu acabei, né, como tinha muitos anos que ela estava plantada, como eu replantei, então ela até vai começar novamente agora vai pegar novamente, vai começar a nascer novas raízes, né? Talvez ela não vai continuar crescendo como estava, mas pode ser cultivada pendente e ela floresce, né, bastante. As florezinhas são como um sininho, né? Essa daí é na cor vinho, uma coisa muito linda. Nasce um cachinho bem rente mesmo ali, né, dentro do vaso. Elas nascem bem assim viradinhas para baixo, né? Às vezes é até difícil a gente observar elas, mas são uma gracinha as flores. E atrai, né, os bichinhos, as abelhas. E a cor é muito linda, né? Por ser uma suculenta, ela floresce. A minha mesmo, desde que eu ganhei, ela sempre florida, muito florida, durante o ano todo, assim, né? Por alguns espaços ela para, mas novamente já começa a aparecer aqueles cachinhos de flor ali. E é bom a gente estar sempre observando, né? Tirar, se tiver alguma. Se a gente perceber que ela está ficando doente, a gente tem que tirar aquelas partes que estão amareladas, né? Como eu falei, trocar de vaso, trocar o substrato, ver se não tem formiga, ou lesma, ou qualquer tipo de, né, de praga ali. Como eu falei, as cochonilas, os pulgões, e sempre observando a nossa planta. E como eu falei, a parte da propagação é por aqueles brotinhos, né, laterais. Se você destacar ele ali, você deixa ele de um dia para o outro, ou passa canela na pontinha para secar aquela nódoa, né? E aí quando você perceber que ele está sequinho ali, você pode plantar essa estaca, né, num substrato que você prepara, que você deixa esse solo drenado, você, né, pode regar, deixar úmido e plante ali sua mudinha, deixa um local fresco. E ela vai, né, então, agora se desenvolver. E aí, aos poucos, você vai levando ela para o sol, né? E logo, logo vai começar a aparecer as florzinhas. Que ela gosta de claridade, um pouco de luz solar. Então, eu vou ficando por aqui, mas antes eu vou falar para vocês dicas finais, né? Que é manter a sua planta sempre em um local ventilado, para evitar principalmente as cochonilas, né? Os pulgões. Evitar regar em excesso para não apodrecer as raízes, remover flores ou até mesmo as raminhos que tiverem murchos, né, amarelados, enfim. E também replantar ela, né, a cada 2 anos, porque conforme o tempo vai passando, o substrato vai ficando sem nutrientes, né, vai ficando aquele solo sem matéria orgânica, então é bom a gente trocar. Até mesmo para a gente fazer novas mudinhas, né, presentear alguém ou vender, enfim. Essa é uma planta muito bonita e uma coisa que eu sempre faço é ter mais de uma, porque se eu perder uma, eu tenho outra.
Então, às vezes, como destaca facilmente esses brotinhos, às vezes eu coloco em outro vaso, quando eu vou ver, tem um vídeo aqui, que vai passar aqui, que tem uma parte que tá até assim, plantada com outras plantas, tem até umas gramas no meio, e eu coloquei umas mudinhas ali assim, e do nada tá entorcerando. Então, é dessa forma. É bom a gente ter mais de uma plantada, porque se perder um, ou se alguém pedir pra gente, a gente já tem, né? Com sobra. Mas então eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu vou ficando por aqui e até mais.